A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, e levando mais uma porção bíblica aos amados irmãos e às amadas irmãs em Cristo Jesus. E hoje eu quero convidar os irmãos para estar abrindo a Bíblia no livro de Efésios, glória a Deus. Livro de Efésios, no capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 10, amém? Versículo 1 diz, na epígrafe diz que a salvação é pela graça, glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui este livro de Efésios foi Paulo que escreveu, e nós vemos aqui no livro de Efésios que ele nos mostra a nossa posição de direito como filhos de Deus nas regiões celestiais com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele nos conta tudo o que o Senhor fez por nós. Aqui no versículo 1 diz o que? Paulo, ele ia escrevendo, essa epístola. Aqui é a epístola do apóstolo Paulo. Aqui no versículo 1 do capítulo 1 diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo aos santos, quer dizer, aos cristãos, aquelas pessoas que são separadas para Cristo, porque a Bíblia, quando fala de santo, fala de pessoas que são separadas dos ensinamentos deste mundo. Meus irmãos, eu queria levar os irmãos a uma passagem que se encontra na primeira carta de João. Os irmãos que ainda são novos convertidos, que não têm ainda muito costume com a Bíblia. No Novo Testamento ele inicia com Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é esse João ainda não, é lá no final da Bíblia, perto do livro de Apocalipse. É melhor os irmãos pegar o livro de Apocalipse e voltar um pouquinho. Tem 3 cartas do apóstolo João. Você vai pegar a primeira carta de João e ler o capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse versículo é bem explicado. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quer dizer o quê? Que os irmãos não devem seguir as orientações do mundo. Os jovens irmãos que estão me ouvindo, não siga as orientações deste mundo, porque as orientações daquelas pessoas que não conhecem a Cristo vão contra ao que a Bíblia ensina, e a palavra de Jesus está escrito na Bíblia. Nós só conhecemos Jesus, nós só enxergamos esta luz que é Jesus através da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Porque na palavra de Deus, no capítulo, queria levar os irmãos ainda em outra passagem que se encontra no livro de João. Agora é João mesmo, é o livro de João, não é nas cartas. O Novo Testamento inicia em Mateus, vocês passam em Marcos, Lucas, e aí vem João, capítulo de número 1. Lucas e João. Capítulo de número 1, diz no capítulo 1 e versículo 5 diz: e a luz resplandece nas trevas. Então, meus irmãos, Jesus, ele é a luz que resplandece nas trevas. Aonde Jesus Cristo chegar, as trevas têm que sair. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tem pessoas que preferem permanecer nas trevas, e quando vê a luz, faz fugir. Mas você que está procurando essa luz, Jesus, ele te vê, Jesus, ele te conhece, e ele vai clarear todo o teu entendimento para a honra e a glória do Senhor. Meus irmãos, e no mesmo capítulo de número 1 de João, no versículo de número 9, diz assim: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então Jesus Cristo, ele é a luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. E o versículo 10 diz que Jesus, essa luz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aí o versículo 12 diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Meus irmãos, você vai lendo a palavra de Deus, você vai se limpando com a palavra de Deus, porque antes você era alimentado por um alimento que era o mundo que te dava, um alimento espiritual que era de pessoas que não conheciam a palavra de Deus, aonde o inimigo de nossas almas faz dessas pessoas o que ele bem quer. Infelizmente, meus irmãos, mas nós temos acesso a Jesus Cristo através da palavra dele. Pela a graça e pela misericórdia de Deus, nós podemos conhecer a palavra de Deus, porque no livro de João, no capítulo de número 8 e no versículo de número 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela te liberta. A palavra de Deus,
ela te limpa. Você, agora, a partir do momento que você passa a ler a palavra de Deus, meus irmãos, você vai ser alimentados agora por um leite verdadeiro, por um alimento verdadeiro, que é o próprio Jesus Cristo que te dá. Glória a Deus, aleluia. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 34, diz Jesus, o próprio Jesus dizendo: em verdade vos digo, que todo aquele que serve ao pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, que é Jesus Cristo, verdadeiramente sereis salvos. Então, Jesus Cristo, ele é o único que liberta. Jesus Cristo, ele é a luz. A palavra de Deus diz, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Jesus Cristo é a luz, a palavra de Deus é a luz e a palavra de Deus é o próprio Jesus se revelando nas Escrituras sagradas. Meus irmãos, não se deixe ser enganado. Confira você mesmo a sua Bíblia. Ouça os áudios que vocês receberem de todos os pregadores, mas confiram na Bíblia Sagrada. Amém? Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Nós vamos aqui terminar os versículos que nós lemos aqui no capítulo de número 2 do livro de Efésios, mais alguns versículos. Versículo de número 2 diz, no versículo 1 que nós lemos, disse que e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos espirituais, mas Jesus Cristo, que é a vida, ele vos vivificou. Jesus Cristo, ainda que você esteja morto espiritual, quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, Jesus Cristo, ele vai te vivificar. Glória a Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, no versículo de número 8 do capítulo 2, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você é salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não somos salvos pelas obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Versículo de número 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. E Jesus Cristo, ele te salva, meu irmão, e ele te alcança no meio de uma população tão grande que aonde você mora, em meio a tantos habitantes, Jesus, ele te escolheu para estar aceitando ele como único e suficiente Salvador de sua vida. Então Deus, ele te dá uma nova chance. Deus diz, eu agora sou Deus e vocês, meu povo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele quer que você também resgate aqueles que estão perdidos, meus irmãos. Então, leve o Evangelho de Cristo àqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Amém? Que Deus continue nos protegendo e nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém.